Talvez uma das mudanças culturais mais silenciosas e poderosas do nosso tempo seja esta. O corpo deixou de ser apenas corpo e virou projeto. Projeto de correção, projeto de valorização, projeto de performance, projeto de mercado. A aparência, que sempre teve peso social, passou a ocupar um espaço ainda mais central, mais técnico e mais incessante. Não basta estar bem. É preciso parecer cada vez mais ajustado, mais definido, mais jovem, mais seco, mais simétrico, mais liso, mais alinhado. E esse movimento não atinge apenas celebridades. Ele desce para o cotidiano em forma de filtro, procedimento, anúncio, promessa, comparação e uma sensação permanente de insuficiência. Basta abrir a internet por alguns minutos. Em algum ponto você vai encontrar um anúncio prometendo afinar o rosto, reduzir o queixo duplo, levantar a mandíbula, redefinir a cintura, secar sem esforço, corrigir a textura da pele, recuperar volume onde falta e eliminar volume onde sobra. A linguagem mudou. O que antes era chamado de vaidade, agora é apresentado como otimização, como ajuste fino, como cuidado pessoal, como atualização da melhor versão de si. E por trás dessa estética da melhoria contínua, existe um detalhe importante. Ela nunca termina. A era da beleza impossível não é feita apenas de padrões altos. Ela é feita de padrões móveis. Quando um objetivo se torna alcançável, surge outro. Quando a magreza foi normalizada, apareceu a necessidade de definição. Quando a definição virou tendência, surgiu a obsessão por proporção. Quando o corpo passou a ser editável, o rosto entrou de vez no centro da cena. Mandíbula marcada, pele sem poros, contorno perfeito, nariz milimetricamente aceitável, olhos mais abertos, menos papada, menos volume, menos idade, menos sinal de humanidade não gerenciada. É como se o corpo estivesse sendo traduzido para a lógica do design de produto. As chamadas canetas de emagrecimento se tornaram um símbolo poderoso desse momento. Medicamentos como semaglutida e outros agonistas de GLP-1 não nasceram como ferramentas estéticas para redes sociais, mas rapidamente passaram a ocupar lugar de destaque na imaginação cultural. Em 2026, a Reuters relatou mais um avanço nessa corrida, com uma pílula experimental para a obesidade mostrando até 3% de perda de peso em estudo de fase intermediária. O dado importa não apenas pela ciência, mas pelo que ele representa culturalmente. O emagrecimento está cada vez mais sendo tratado como fronteira farmacológica de massa. Mais prático, mais escalável, mais mercantilizável. Isso ajuda a explicar por que o assunto saiu do consultório e invadiu a conversa pública. O corpo magro, antes associado à disciplina visível, passa a se misturar com intervenção química, gestão de apetite, prescrição, mercado e status. Ao mesmo tempo, a pressão se democratiza. Não é mais preciso estar em Hollywood para sentir que o corpo está sempre um pouco aquém da expectativa. A cultura já internalizou a mensagem. Você deveria estar melhorando, sempre. E não é só o peso. O rosto virou território central. Repare na quantidade de anúncios prometendo reduzir papada, afinar contorno, levantar maxilar, suavizar linhas, redefinir perfil. O queixo duplo, que durante décadas foi apenas uma característica comum da anatomia humana, passou a ser vendido como defeito facilmente corrigível. A indústria é brilhante em uma coisa. Ela consegue transformar variações normais do corpo em problemas com solução à venda. Primeiro nomeia a insegurança. Depois oferece tratamento. E no meio disso, a pessoa passa a olhar para si como um conjunto de falhas editáveis. Existe algo muito interessante e um pouco perturbador nisso tudo. A beleza contemporânea não é apenas idealizada. Ela é gerenciável. Isso muda a culpa. Quando o padrão parece inalcançável por natureza, existe algum limite para a autocobrança.
Mas quando o padrão se apresenta como acessível por meio de rotina, compra, intervenção, dieta, tecnologia e disciplina, a falha parece responsabilidade individual. Se não conseguiu, faltou esforço, faltou dinheiro, faltou método, faltou gestão de si. O corpo vira currículo moral. As redes sociais intensificaram esse processo porque transformaram imagem em linguagem cotidiana. A Associação Americana de Psicologia destacou que reduzir o uso de redes sociais melhorou a percepção corporal de adolescentes e jovens adultos em poucas semanas. Isso não é detalhe. Significa que a exposição constante a imagens idealizadas afeta concretamente a forma como a pessoa sente o próprio corpo. E revisões científicas recentes reforçam a associação entre foco visual das redes, insatisfação corporal, ansiedade de aparência e maior interesse em cirurgia cosmética. Ou seja, não estamos falando só de moda. Estamos falando de uma infraestrutura emocional de comparação contínua. Talvez por isso a beleza impossível não seja só um problema estético. É um problema de atenção, identidade e tempo psíquico. Quanto da energia mental de uma pessoa é gasta tentando corrigir sua própria aparência? Quanto da vida é drenado por monitoramento do rosto, da pele, do peso, da foto, do ângulo, da luz, da roupa e do espelho? A cultura da autoedição permanente sequestra horas, dinheiro e autoestima, e ainda se apresenta como autocuidado. Outra curiosidade importante é que essa pressão vem se espalhando com mais força também entre os homens. Durante muito tempo, a vigilância estética foi socialmente concentrada nas mulheres. Isso não desapareceu. Mas o campo masculino entrou de vez na lógica do aperfeiçoamento visual. Em março de 2026, o Guardian destacou o crescimento dos padrões estéticos masculinos impossíveis, incluindo obsessão por mandíbula quadrada, olhos específicos, juventude facial e procedimentos cosméticos antes menos admitidos. A vaidade masculina, antes disfarçada, passou a ser embalada como performance de autoridade, sucesso e controle. Isso muda até o imaginário de poder. O rosto masculino não precisa mais apenas parecer forte. Precisa parecer esculpido. O corpo não precisa mais apenas parecer saudável. Precisa parecer estrategicamente otimizado. O que antes era atributo espontâneo passa a ser projeto deliberado. E aí homens também entram no circuito de insatisfação, comparação, suplementação, procedimento e uma espécie de ansiedade corporal que nem sempre sabem nomear. No caso das mulheres, a pressão continua brutal, mas ganhou novas camadas. Não basta ser magra, é preciso ser magra do jeito certo. Não basta parecer jovem, é preciso parecer jovem sem parecer artificial, embora a própria cultura preme resultados artificialmente produzidos. Não basta cuidar da pele. É preciso cuidar preventivamente, corretivamente e performaticamente. O corpo feminino segue sendo um território onde mercado, desejo e disciplina se cruzam com violência simbólica impressionante. E há um paradoxo curioso. Vivemos numa época que fala muito de aceitação, diversidade e amor próprio. Mas, ao mesmo tempo, o mercado da insatisfação nunca esteve tão sofisticado. A mensagem oficial é: ame-se. A mensagem prática é: melhore-se sem parar. Esse conflito produz uma sensação estranha. A pessoa tenta se aceitar enquanto é bombardeada por razões para se corrigir. Tenta relaxar enquanto algoritmos aprendem exatamente qual insegurança ativa mais clique nela. Tenta viver em paz com o espelho enquanto a cultura inteira gira em torno de versões mais vendáveis de um rosto e de um corpo. A beleza impossível também tem relação com tecnologia visual. Filtros, edição, luz, ângulos, retoque automático. O rosto que circula na tela nem sempre existe fora dela. Mas o efeito psíquico é real. A comparação acontece do mesmo jeito.
o cérebro reage a imagens idealizadas, mesmo quando sabe racionalmente que ali existe edição. Saber não basta para neutralizar o impacto. Por isso, tanta gente vive uma espécie de divisão interna. Entende o jogo, critica o padrão, mas continua se medindo por ele. O risco é que a aparência vire o principal lugar de negociação do valor pessoal. Em vez de perguntar quem sou, o sujeito passa a perguntar como estou sendo visto. Em vez de construir presença, passa a administrar impressão. Em vez de habitar o próprio corpo, passa a tratá-lo como uma interface de aprovação. E isso é exaustivo, porque toda interface pede manutenção. Toda vitrine pede atualização. E nenhum corpo real consegue competir para sempre com padrões que mudam mais rápido do que a própria vida. Não se trata de demonizar procedimentos, medicação, dermatologia, maquiagem, treino ou desejo de mudança. O problema não está em alguém querer se sentir melhor com a própria imagem. O problema começa quando quase ninguém mais consegue se sentir suficiente sem entrar em algum ciclo de correção. Quando a exceção vira regra. Quando o natural vira desleixo e o melhoramento vira obrigação. Talvez a pergunta mais honesta seja esta: em que momento o cuidado com a aparência deixou de ser escolha e passou a ser regime? Em que momento o espelho virou painel de desempenho? Em que momento a anatomia humana comum passou a ser tratada como erro a ser otimizado? A resposta talvez esteja justamente na combinação entre mercado, algoritmo, medicina, cultura visual e insegurança social. Um corpo inseguro consome mais. Um rosto insatisfeito clica mais. Um sujeito que acredita precisar de ajuste permanente é economicamente valioso. Por isso este tema não é leve, embora pareça fútil à primeira vista. Ele fala de ansiedade, pertencimento, status, comparação, envelhecimento e controle. Fala do medo de desaparecer socialmente. Fala da promessa de que, com a aparência certa, a vida ficará mais fácil, mais desejável, mais respeitada. E fala também da frustração inevitável quando se percebe que o aperfeiçoamento não termina nunca. Talvez a saída não seja abandonar todo o cuidado estético, mas recuperar algum senso de limite. Entender onde o desejo é realmente seu e onde ele já foi colonizado por padrão, anúncio e algoritmo. Reaprender a perceber a diferença entre melhorar algo e entrar num regime infinito de autoinspeção. Lembrar que rosto não é só superfície, corpo não é só projeto, e envelhecer não deveria ser tratado como falha de gestão. A era da beleza impossível não cria apenas corpos padronizados, cria pessoas cansadas de si, pessoas permanentemente em reforma. E talvez uma das formas mais discretas de resistência hoje seja esta: recusar a ideia de que existir com traços humanos comuns seja um problema a corrigir. Se esse tema te fez pensar, talvez valha observar como a linguagem da internet fala com o corpo. Quantas vezes ela tenta te convencer de que algo perfeitamente humano em você deveria desaparecer? Quantas vezes ela oferece salvação na forma de redução, definição, secagem, elevação, correção? Talvez aí esteja a verdadeira curiosidade do nosso tempo. Nunca se vendeu tanto aperfeiçoamento, e ainda assim, tanta gente continua se sentindo inadequada.